Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. Há assuntos por mim anteriormente abordados, mas que hoje continuar a tratar, até porque também vêm servindo de tema aos outros sucessivos cronistas. Cada qual à sua maneira, guinchando mais ou menos, porque já se começa a guinchar, que guinchar afinal, ao contrário de chiar, chia o carro de rodas, sobretudo de bois, quando os piscalços apertam as treitoeiras contra o eixo, sob o apertado lodo, que é uma árvore, aos cocões que ali ficam agarrados ou pregados por sob as sedas do dito. Guincho, que é som agudo e inarticulado do homem e de alguns animais. Exemplo, entre estes animais, o guincho da águia, represente ela o símbolo benfiquista ou se porta apenas como ave de rapina. Chio, som, este sim, só de certos animais, de que é exemplo o chio do macaco, o simples e o de imitação. Assim, o homem guincha. Sim, senhor. Eu também já guinchei. Quando se dói, quando se anuncia, quando dá conta de algo, quando reconhece. Ai, ui, ui, etc, etc. O exemplo melhor é o do Tarzan, já aqui falado, do Weissmuller. E o homem também gaba e elogia. Que ao dizer-se que o homem nunca gaba, mesmo que se não troquem os Vs pelos Vs, como em lugares de província, afinal, mais não se afirma senão aquilo que o homem desvendou foneticamente, a cacofonia, que vem de caca, é uma língua polissintética, outrora falada numa região correspondente à Argentina. Fonia é o som ou timbre de uma voz. Assim, o homem nunca gaba nada, lá está o povo a cacofonar. Como está quando, com graça ou sem ela, com ou sem, a propósito ou despropósito, se diz, por exemplo, o meu coração, a minha amizade, a minha admiração por tigela. Que tigela, tudo pegado, é uma malga, que o coração não amalga. Pode, por ti, gela. E como o povo também é dado a cacofonar, a melhor e mais apropriada nos tempos que correm, sobretudo no meio político, é aquela em que as gentes, sobretudo as enganadas, as do campo, as que ainda vão humildemente em cantigas ou promessas, quando se fartam de procurar o promitente, o populista, dias a fio, e já desesperados ao encontrá-lo, lhe dizem finalmente, quando o encontram, mas sem qualquer esperança, ou com esta já perdida, oh meu senhor, ou oh epá, ando farto de procurar por ti e não te acho, com o que significa não te acho, não te encontro, porque deixaste de aparecer, porque foges de mim e te escondes, ou porque dizem que moras nas trevas como o inimigo, que mete medo e que se acobarda. Mas também porque o tacho, no mundo do tacho, ficam ou estão todos aqueles que fogem ao prometido e ao cumprimento das suas obrigações, que também podem ser as da crítica construtiva ou mesmo a oposição frontal ao comportamento e estatura políticos dos governantes nacionais e locais. Assim foi sempre, lembram-se, e assim deverá ser democraticamente falando. A crítica construtiva, a oposição, são próprias de quem pensa de forma diferente e se defende com o que diz e com o que faz. E isto por ser axiomático e assim não quer ser demonstração que o eleito, por maioria, deve representar todo um município, que é o nosso, mas não deve ser tratado ou havido como um representante, o meu representante, o representante de cada qual, com que ele nem se concorda, nem nele se votou. Temos mesmo a obrigação de exigir que os eleitos cumpram as suas obrigações. E mais temos o dever de denunciar, criticar, quando as não cumprem, ou cumprem mal ou defeituosamente. Outro assunto é o de separação dos poderes do Estado democrático, entre os quais eu enuncio
o dos tribunais e os do governo. Só quando existe do poder governativo ofende claramente um direito, garantia ou princípio constitucionais, é que deve aquele quedar-se da prática ou não omitir um facto salvaguardado constitucionalmente. Aqui também não pode haver politização da justiça, como ali nos tribunais. Não pode haver judicialização da política, da polis. Concordes ou não com a política governamental neste ou naquele setor, ou mesmo em geral, ela está legitimada pelo voto popular, embora sujeita às críticas, à revolta, ao protesto. Para as próximas, que se vejam bem se há alternativas políticas e se decida então. Vem isto a propósito de uma providência cautelar bem anunciada, badalada pelo mundo das redes sociais. E não só. Única, exemplar no país. São Pedro à frente. Foi a propósito do encerramento das escolas do primeiro ciclo de Serrazes e das de São Félix e de Valadares. Desistiu-se da badalada providência como se fosse possível estar à espera do ganho ou de eventual execução do ganho da decisão. Contra, sempre o Governo pôde e poderia invocar razões ou causas legítimas de inexecução do judicialmente decidido. E assim, mal andariam aqueles que pensaram e propalaram o feito. A desistência, por isso, não foi a pensar no interesse das crianças. Foi, face à anunciada possibilidade de invocação e deliberação do interesse nacional por banda do Governo ou do Ministério. Até nem seria precisa a desistência se a Câmara Municipal de São Pedro Sul, uma de duas, ou negociasse com humildade bastante, sem subserviência ou resquícios de subserviência, como fez a Câmara Municipal de Nelas, também do PS. Das 4 escolas do primeiro ciclo a extinguir, salvaram-se 2, a de Valde Medeiros e a da Guieira. E só há bem pouco tempo, ontem, se deram por vencidos a de Lapa do Lobo. Extinta, logo à partida, foi a de Póvoa de Santo António. Mas ali não há como cá um centro escolar. E o de cá tem valências e condições invejáveis em qualquer parte do mundo escolar. Nelas, quando soube o que se passava em São Pedro, disse: mas eles têm um ótimo centro escolar e nós não. Negociamos. Ou então outra alternativa. A Câmara encabeçava uma manifestação com todas as agentes de Serrazes, de São Félix e de Valadares. E no dia da inauguração do centro escolar, um exemplo de obra, fruto como da requalificação urbana da cidade, de uma aplicação dos fundos comunitários em áreas diferentes do seu inicial destino, face à crise, sobretudo à do setor da construção. E com a diretora regional da Educação do Centro, com as televisões, fanfarras, mesmo com o Sr. Ministro e todas as restantes forças vivas e até das mortas, de poetas e quejandos, reverberaria bem alto que o centro escolar não supria nem podia de forma nenhuma apagar as escolas extintas da memória de todos os homens e mulheres de boa vontade, pois esta só se apaga facilmente quando a Câmara proceder à transformação das mesmas, não em centros de convívio de crianças ou de velhos, mas em alpendres, barracos, currais ou ótimas vivendas para serventia ou gáudio dos proprietários, bem perto daqueles dos tais que têm a memória curta. Começamos, de facto, a ter um país sem memória e sem gente, sobretudo de crianças, mas lá vamos tendo bons centros escolares, ao contrário do município de Nelas. Voltaremos a outro candente e prometido assunto, se o tempo nos o permitir e se o desânimo não nos assaltar de vez. Até breve, em princípio. Discurso direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso direto. Opinião que conta.